Aleluia. Nessa manhã, essa manhã aqui com o Espírito Santo, maravilhosa, né? Pode acender as luzes. Pode acender as luzes lá, por favor. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir lá em 2º livro de Reis, 2 Reis capítulo 4, versículo 8 em diante. 2 Reis 4, 8. Você que não tem Bíblia pode acompanhar pelo telão, tá bom? Mas é bom que você adquira uma Bíblia. Bíblia é a palavra do Senhor. Então vamos lá. A leitura um pouco longa, mas precisamos fazê-la toda. Então diz assim: o tema dessa mensagem é honra, princípio de sabedoria. Honra, princípio de sabedoria. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele, quando mandou seu servo Geazi chamar a sunamita, e ele chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o seu servo: o que se pode fazer por ela? E o seu servo Geazi respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, e Geazi a chamou e ela veio à porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com seu filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. E o servo o pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe,
é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para retirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida que, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nada e não reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não voltou a si. E quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino então expirou 7 vezes e abriu os olhos. Disse então Eliseu e chamou Geazi e mandou chamar a sunamita, e ela obedeceu. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos pés do homem de Deus, curvando-se até o chão, e então pegou o filho e saiu. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor. Traga revelação nessa manhã. Traga revelação para essa igreja, Pai. Somos tão pequenos diante da tua grandeza, mas reconhecemos, ó Deus, que há alguma coisa de bom em nós, Pai. Que o Senhor nos encontrou, nos chamou para uma grande obra, e ela será executada, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, querido, pode sentar. Há algo tremendo nessa palavra. Essa mulher de Deus, a Bíblia diz que ela é uma mulher rica, uma mulher que tinha posses, e que a Bíblia não relata o nome dela, só fala que ela é a sunamita. Ela vem de uma cidade chamada Sunem, e ela está ali, uma mulher de posses, só que uma mulher já idosa, com seu marido idoso. E quando ela via aquele homem de Deus passando por ali, ela sempre o chamava para fazer uma refeição na sua casa. Ela chamava esse homem e então o honrava com uma refeição. E ela via que ele passava por aquele lugar cansado. Ela então tem o desejo de fazer algo a mais por ele. Ela chama o marido e diz assim: vamos construir lá no nosso um ático, no sótão aqui para eles, vamos fazer uma casinha, um quarto para eles, vamos colocar o melhor para ele, vamos colocar uma cama, vamos colocar ali uma lamparina para que ele faça as suas leituras da Torá, vamos colocar um copo d'água, vamos servir, vamos fazer o melhor para esse homem de Deus. E isso que ela pensa, ela acha assim que ela está honrando o homem de Deus. E sempre quando você pensar em honrar o homem de Deus, sempre
o nosso Deus, Ele nunca ficará devendo nada para nós. Amém, meus irmãos? Ele nunca ficará te devendo nada. Então, ela chama o seu marido, constroem aquilo, e então o Eliseu, junto com o Geazi, que era o seu servo, o seu secretário direto, ele vê que a mulher precisa, será que ela precisa de alguma coisa? Ele pergunta para Geazi, seu servo, e o Geazi diz assim, olha, ela não tem filhos. Então, o Eliseu manda chamá-la e diz para ela assim, olha, você precisa de alguma coisa, eu tenho contato com o rei, eu tenho acesso ao rei, eu tenho acesso que pode te abrir alguma porta, eu tenho acesso ao comandante do exército do rei, eu posso te abençoar no que você precisar nessa terra. E ela diz assim, não, eu estou bem feliz com a minha gente, com o meu povo. Então, o Eliseu chama o Geazi novamente, diz assim, Geazi, mas alguma coisa que ela precise? Ele diz assim, ela não tem filhos, e o seu marido já é idoso. Novamente, o Eliseu chama a sunamita ali, e diz assim, então daqui a um ano, abraçarás a um filho. Naquele momento ela duvida no seu coração, assim como talvez você duvide de alguns milagres. Ela diz assim, não mintas a tua serva, não me enganes. Mas as coisas acontecem, aquele homem de Deus vai embora, continua o seu trabalho missionário, abençoando pessoas, falando com pessoas, e dali um ano, ela abraçou um filho, ela ficou grávida. Como isso? Nós não sabemos, queridos. Talvez a vida já amortecida, o seu marido já está bem idoso, dificuldades de relacionamento, mas o Senhor, quando Ele quer operar milagres, nenhum homem pode impedir. Ninguém pode impedir. Nem eu, nem você, nem ninguém nessa terra pode impedir os milagres de Deus. Dali um ano, então ela abraça o filho. E ela está alegre com o filho. Pense, um casal de idosos, já poderiam ser avós. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, é algo assim tão especial, que naquela época, queridos, quando a mulher não dava filhos, ela demonstrava uma certa vergonha, principalmente ao seu marido. Quando o marido estava nas praças, então os homens conversavam, e ali os homens mostravam assim a quantidade de herdeiros, quantidade de filhos. Naquela época a quantidade de filhos revelava a prosperidade do homem. O homem que não tinha filhos, ele não tinha prosperidade. E aqui nós vemos que esse homem era rico, mas o que faltava para ele era uma geração, era uma descendência, continuando o nome daquela família. Então a mulher, ela tinha essa amargura de alma. Talvez lá dentro da sua alma ela diz assim, poxa, o meu marido nunca dei um filho a ele, não suscitei gerações a ele, não fiz isso. Então ela se culpava, ela se martirizava, ela achava que ela estava em falta com o seu marido. Deixa eu te falar uma coisa, Deus conhece o desejo do profundo do teu coração, e um dia Ele vai mostrar para você que aquilo lá, onde está lá, impenetrável, só você e Deus conhecem as suas angústias e as suas lutas. É lá naquele lugar que Ele penetra, é lá naquele lugar que Ele vai fundo, é lá naquele lugar que Ele vai usar pessoas para te abençoar, e você acha que Ele não vive? Pois o nosso Redentor vive e reina para todo sempre. Então nós vemos a cena, ela abraçou um filho, ela viu que agora ela poderia então suscitar geração ao marido, o marido não seria mais envergonhado nas praças, ela poderia andar de cabeça erguida na cidade, mesmo já idosa. Queridos, Deus, quando Ele quer te abençoar, não importa a sua idade, não importa o tempo que você acha que você já passou o tempo para você, que não tem mais nada a fazer na sua vida. Não, o nosso Deus quer mostrar que Ele é um Deus de milagres, e quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Eu vejo então essa mulher,
Ela está, então, agora animada. Eles já têm um tempo com Deus, eles já têm um tempo de vida, eles já têm uma caminhada com o Senhor. E uma das coisas que eles têm dentro dele é esse desejo de servir a Deus, de honrar a Deus. E a figura do homem de Deus é a figura de Deus na terra. Então eles fazem o melhor para aquele homem. Eles fazem o melhor. Quando você for fazer alguma coisa para um homem de Deus, faça o melhor. Quando você for fazer uma oferta a Deus, faça o teu melhor. Porque Deus, Ele é infinito em nos abençoar. Não bitole as coisas de Deus. Não pense que Deus, Ele pode parar, Ele pode estancar a bênção. Não, o Senhor quer jorrar vida e vida com abundância na tua casa, na tua família. Aí, chega um certo dia, o menino já está, talvez um rapazote, ele está na ceifa com o pai, ele está lá na seara, está lá na fazenda, talvez para um momento de colheita, e o menino então tem uma dor de cabeça, talvez uma insolação, algo que começa a doer a sua mente, a sua cabeça, e aí o pai, queridos, isso é com a gente. Muitas vezes nós homens não sabemos o que fazemos dentro da nossa casa, quando nosso filho fica doente. A primeira pessoa que nós chamamos chama a tua mãe. Então aquele pai chama o seu servo e diz assim, leva o menino para a mãe dele. Leva o menino para a mãe dele. A gente fica meio sem chão, não sabe o que faz. E a gente crê que a mãe ela não é médica, a mãe não é nada, mas a mãe, ela tem algo para dar para ele, é alguma coisa que vem de Deus, é o sentido da mãe, é algo que ela pode pegar no colo, ela pode fazer um chazinho, ela pode fazer qualquer coisinha simples ali que vai trazer vida para aquela criança. E o menino então, ela pega o menino, e a Bíblia diz que ela fica até meio-dia, e o menino acaba morrendo nos seus braços. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, é algo incrível, que ela pega e diz assim, poxa vida, ela não fala para ninguém, ela não fala nem para o marido que o menino morreu, ela simplesmente pega aquele menino e coloca lá no lugar, que é no altar de Deus, ela vai para o altar, ela vai lá e coloca na cama do homem de Deus, porque ela sabe que ali tem o cheiro do homem de Deus, ali tem a presença daquele homem de Deus, e só aquilo poderia ressuscitar o menino. Mas as coisas não acontecem. E ela então chama um servo e pede para o marido, olha, me arruma um servo, me arruma um jumento aí que eu preciso ir atrás do homem de Deus. Daí ele não entende nada, ele diz assim, mas não é festa nenhuma. Não tem nenhuma festa para você ir atrás do homem de Deus. Ela diz assim, não, mas eu preciso ir atrás dele. Então ela não vai atrás de um médico, ela não vai atrás de um enfermeiro, não vai atrás de nada, ela pega e se joga aos pés do seu Deus. Ela vai atrás daquele homem porque ela crê, porque se foi Deus que usou aquele homem, então é Deus que tem que trazer o filho de volta. E ela então sai e albarda ali o seu jumento, e quando ela chega perto, o homem de Deus já vê, o homem de Deus está lá no monte. Monte é lugar de presença de Deus, monte é lugar de separação. Se você está buscando a Deus, esse é o monte que você busca a Deus, esse é o lugar do teu refúgio, é o lugar que você se joga na presença do Pai. O homem de Deus então está lá no Monte Carmelo, a mulher chega perto, mas e se joga aos pés do homem de Deus. Quando ela se joga aos pés do homem de Deus, vem o servo Geazi e quer tirá-la dos pés do homem de Deus. E o homem de Deus diz assim, não, Geazi, deixe ela aí, porque ela está abatida de alma, e o Senhor não me revelou isso. Naquele momento, ela começa então a dizer, poxa, eu te pedi alguma coisa, eu não te pedi nada, mas você me deu, e agora tudo aquilo que eu ganhei eu estou perdendo, que é o meu próprio filho. Então, ele naquele momento, ele toma uma atitude. Geazi, pega aqui o meu cajado, que é o sinal da autoridade. O cajado na época era sinal de autoridade. Leva também a minha capa, coloca a minha capa por dentro da tua roupa e vai até o quarto, e lá coloca o bordão, que é o cajado, no rosto do menino. E ela diz assim, não,
enquanto o Senhor não for comigo, eu não vou te largar. Uma das coisas que eu aprendo aqui é o seguinte, meu irmão: a gente é muito fraco em algumas atitudes. Quando o Senhor Ele quer nos provar em algumas coisas. Ele quer fazer com que você se dedique mais a Ele. Ele quer fazer com que você, no meio da tua angústia, no meio da tua luta, tem pessoas que na primeira já desistem, chutam tudo para cima e voltam para o mundo. E começam a culpar a Deus pelas suas lutas e pelas suas provações da vida. Não, o que ela fez? Não, enquanto o Senhor não for lá dentro da minha casa, enquanto tu não me abençoares, eu não largo do teu pé. E é isso que você tem que fazer, meu irmão. A gente é muito fraco muitas vezes. Vamos largando as coisas de Deus, vamos largando coisas que o Senhor colocou na nossa mão, na nossa vida, largamos as coisas que Ele colocou para nós. Daquele momento de angústia, é nesse momento que se revelará em quem você crê e em quem você não crê. Então, ele pega e diz assim: então tá bom, vai ao Geazi, eu já estou indo aqui com você. E ele então chega naquele lugar. Queridos, a gente vê isso aqui dentro do reino de Deus. Muitas vezes as coisas não acontecem na primeira. Não acontece na primeira, as batalhas são grandes. As lutas que os homens de Deus enfrentam também são grandes. Versículo 32 diz assim: quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Não é na primeira que nós vamos alcançar a nossa vitória. Não é na primeira batalha que a gente vai alcançar as bênçãos que Deus tem para nós. O homem de Deus, aquele que trouxe vida onde tinha morte, não foi na primeira que ele conseguiu. E não será assim com você também. E isso mostra a nós que nós estamos enfrentando uma batalha, e uma batalha espiritual, e ela não é pequena, ela é grande, mas no final você alcançará todas as bênçãos que Deus tem para você. Então, aí ele começa aquela luta, ele começa aquele momento de oração, de intensidade com Deus. Ele se joga ali naquele momento de oração, ele coloca boca a boca, ele coloca os olhos nos olhos, ele começa então a orar dentro daquele quarto, e as coisas não acontecem. A palavra não diz por quanto tempo, eu não sei quanto tempo ele ficou, mas talvez tenha sido 30 minutos, talvez tenha sido 1 hora, e é isso que a gente tem que entender, que a gente não pode desistir na primeira. Se não aconteceu em meia hora, vai mais meia. Se não aconteceu em 1 hora, vai mais 1. A gente acha que Deus não pode largar a mão. Larga a mão porque não adianta mais. Não, o Senhor quer que você insista com Ele, que você vá até Ele e comece a bater, comece a insistir com o Senhor. Comece a um tempo de oração, comece a um tempo de jejum na sua vida, comece a insistir com Deus. Se você desanimar na primeira, como que você vai glorificar o Pai? Como que Ele será glorificado por aquele milagre que Ele quer exercitar através da tua vida? Então, ele diz assim, Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. Então não é na primeira, ele ficou tempo ali, ele gastou tempo, ele foi para Deus. E aí a Bíblia diz que o menino espirrou 7 vezes. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Aqui começa o milagre. Começou o milagre. Talvez ele comece um processo de tossir, eu não sei, de espirrar, e é o que a Bíblia diz. Começa esse processo, e ali a glória de Deus se manifestou naquele lugar, naquele quarto. E é assim que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Ele quer se manifestar na sua vida. Ele quer fazer o melhor por você. Só que isso exige da nossa parte uma concentração de forças,
Você, naquele momento onde você já não tem mais forças, você acha que você não pode mais, é nesse momento que o Senhor vai agir através da sua vida. No sacrifício, no teu momento de sacrifício, quando você se sacrificar para Deus, então Ele começa a fazer esse processo. E uma das coisas que nós vemos aqui, que eu queria pontuar agora, três pontos aqui dentro dessa mensagem, para que a gente aprofundasse um pouquinho mais. Honra é um princípio de sabedoria. Como eu falei, honra é esse princípio de sabedoria, e isso é uma chave para a sua vida, uma chave para você. Você acha que você está honrando? Não, pelo contrário, Deus é que vai te honrar. Quando você honra o seu líder de célula, quando você honra as pessoas que estão acima de você, você faça sempre o melhor. Então, honra é uma chave que Deus quer te dar. Ele quer te dar uma chave para você. Ele quer abrir uma porta, Ele quer fazer um milagre. Aquilo que estava travado na sua vida, Ele quer destravar na sua vida. Então esse é o primeiro. Prepare-se para ser honrado. Quando você honra, prepare para ser honrado. Porque ela achou assim que ela estava fazendo um quarto para ele lá, estava fazendo o melhor para ele, e Deus tinha o quê? O melhor para ela e para o marido. Ou seja, suscitando uma descendência para eles. 2 velhinhos, 2 idosos. Mas o Senhor queria fazer o melhor por eles. Por quê? Porque eles entenderam esse princípio de honrar a Deus, de honrar o seu líder, de honrar a pessoa que estava acima deles. Esse é o primeiro. O segundo, os filhos eles representam prosperidade. Filhos representam prosperidade. A Bíblia diz em Salmo 127:3 que eles são a nossa herança. Os filhos são a herança do Senhor. Os filhos que Deus colocou para você cuidar, para você treiná-los. Por isso, filhos não é para a escola educar, não é para a igreja educar. Os filhos quem tem que educar são os pais. Gaste tempo com eles. Guarde os seus filhos. Guarde, porque hoje existe muito lixo. Existe muito lixo. Olha só, eis que os filhos são herança do Senhor, da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Entenda que hoje, gente, na internet existe tanto lixo, tantos lixos, tanta porcaria, tanto lixo que vem do Walter Disney, o Disney, gente. Essas porcarias que vêm do Disney foi um homossexual, foi uma pessoa que era homossexual. Então você vê assim nos desenhos da Disney, e que vocês sabem, eu estou muito por fora hoje, mas o Rei Leão, aqueles desenhos antigos lá, a gente sabe que isso aí existia homossexualidade em tudo. E são coisas que começam a entrar na mente da criança, começam a entrar no subconsciente da criança, e daqui a pouco as crianças estão se beijando uma na boca da outra, num sentido de homossexualidade, e os pais não entendem. Por isso, queridos, quero dizer uma coisa para vocês: a mãe tem que andar muito com a filha, e o pai tem que andar muito com o filho. Por quê? Para criar essa identidade de mãe e para criar essa identidade de pai. Não que a sua filha não pode amar o pai, não. Mas o que a gente nota, essas coisas têm acontecido quando o filho anda muito com a mãe e não tem a figura do pai. Às vezes ele vai começar a ter traços homossexuais. Então, você que é pai, cuidado com essas coisas. Mas uma das coisas aqui também que nos chama a atenção é que esses filhos que são herança do Senhor, queridos, filho você não descarta. Eu quero falar um pouco também sobre discípulos. Discípulos são filhos. Discípulos são filhos que nós ganhamos, que o Senhor nos deu, nos confiou, e nós temos que cuidar deles. Mesmo que o seu filho te rejeite,
Mesmo que ele não queira andar contigo, mas vai lá, abraça, fala com ele, diz o quanto você o ama, o quanto você quer ver ele crescendo no reino de Deus. Os discípulos de Jesus, eles andavam dia e noite com o Senhor. Dia e noite eles estavam ali ouvindo as palavras do Mestre. E o Senhor, Ele andou com eles, os discipulou, os treinou até os enviar. Até os enviar. Então, esses filhos, eles são a herança do Senhor. E uma das coisas que nós vemos aqui com esse filho da sunamita é que ele morreu, mas ela não desistiu dele. Talvez o seu filho espiritual esteja morrendo espiritualmente falando, mas você não pode desistir desses filhos. Sabe por quê? Porque o Senhor colocou essas pessoas para você cuidar. Seja filhos, seja filhas, são discípulos amados que o Senhor confiou a você. Esse é o segundo ponto. Então, primeiro, honrar é um princípio de sabedoria. Segundo, filhos representa prosperidade, são herança do Senhor. E terceiro, que eu quero ver com vocês, é algo assim que aconteceu. Ela dizia, as pessoas perguntavam para ela, e daí, está tudo bem? Ela respondia, shalom. Shalom quer dizer tudo bem, está tudo jóia, estou na bênção. Então, pode você estar enfrentando lutas, mas você vai dizer assim, está tudo bem. Está tudo bem. Uma das coisas que nós vemos hoje no seio de pessoas, no seio até da igreja, são pessoas que começam a reclamar para as outras, ao invés de ir na fonte certa, na fonte correta, que é talvez o seu discipulador, seu pastor, o homem de Deus. Elas começam a espalhar aquela amargura de alma, começam a dizer assim, não está nada bem, está horrível, meu filho morreu, eu perdi o emprego, eu estou com doença na família, estou na miséria, estou passando o inferno. Então ela vai, e aí as pessoas que não têm sabedoria dizem assim, realmente, é isso mesmo. E talvez ela começa a inflamar aquele lugar. A Bíblia fala em Tiago capítulo 3, verso 5, quando nós falamos demais, nós podemos com a nossa boca incendiar uma floresta. Tiago fala sobre isso, olha só, assim também a língua é um pequeno membro, que se gaba de grandes coisas, vede quão grande bosque, um tão pequeno fogo incendeia. Queridos, nossa língua, ela tem que ser uma bênção. A Bíblia diz ali em Tiago, diz assim, que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amargosa, não. Da sua boca tem que sair água doce, amém, queridos? Porque quando as pessoas vierem buscar uma palavra, elas vão receber. Quando elas vierem buscar algo ali, elas sabem que ali tem uma fonte. E é uma fonte de Deus que jorra dia e noite. Então, ela não perdeu o controle emocional em meio às lutas. As pessoas vinham para ele aí, como é que não, está tudo bem. Por dentro ela estava destruída. Por dentro ela tinha perdido o seu filho. Mas por fora vai tudo bem, shalom. Shalom, shalom. Porque uma das coisas assim que a gente tem visto é que o que contamina um homem é o que sai da boca. Sabe por quê? Porque sai do seu coração, meu irmão. O que está cheio, o teu coração vai falar a sua boca. Se você está cheio de fé, vai falar de fé. Se você está cheio de angústia, vai falar de angústia. Se você está cheio de amargura, vai falar de amargura. Do que está cheio o teu coração é que você vai falar. E ela não, ela assim, não, shalom, Deus te abençoe, eu creio, as coisas vão acontecer, o melhor está por vir na minha vida. É isso que ela dizia. Agora, uma das coisas que essa palavra assim, da língua, a língua para um judeu, ela pode estar cheia de veneno mortal. O veneno mortal que nós falamos aqui, ela é uma palavra, chama-se Lasron Hará. Fala para o seu irmão aí, Lasron Hará.
Lashon Hará, fala aí. Essa palavra Lashon Hará é uma palavra judaica que os judeus, quando alguém vinha falar mal de alguém, quando alguém chegava para falar mal de alguém, eles não aceitavam, eles falavam assim, Lashon Hará. Então, quando vierem falar mal de alguém, de um discípulo, de um outro irmão, do seu pastor, do seu líder, você Lashon Hará para essa pessoa. Fala aí, Lashon Hará. E uma das coisas que nós temos aqui no ministério é o seguinte, se vierem, e pode ver, gente, a pessoa não vem me falar mal da outra pessoa aqui para mim. Mas é muito difícil, porque eu pego na mão dela e eu levo lá e você vai dizer assim, você vai ter que falar para essa pessoa agora. Por isso que às vezes eles vão falar para outro, mas para mim eles têm medo. Por quê? Porque eu pego pela mãozinha do abençoado e da abençoada e você vai ter que falar tudo o que você falou dessa pessoa aqui. Por isso que o ímpio não vai permanecer na congregação do justo. Porque se ele vier aqui com essa língua peçonhenta, ou ele vai ter que se converter, ou ele vai ter que cair fora. Porque nós não aceitamos aqui dentro do reino de Deus esse tipo de gente. Por mais que a Bíblia fala assim, que o trigo cresce, o joio cresce no meio do trigo. Cresce. O que eu vou fazer? Nós não vamos expulsar ninguém, porque a igreja é do Senhor. Amém, queridos? Mas quando eu vejo tudo isso, eu vejo assim o propósito de Deus. O judeu, então, ele quando alguém vinha com esse veneno mortal, essa coisa peçonhenta, era como se fosse um veneno de uma serpente. Gente, tem pessoas que são más, elas começam a falar mal do outro, começam a falar mal de todo mundo e ela não sabe por que a vida dela não vai para frente. Por quê? Porque com a língua ela pode incendiar uma floresta. Com a língua ela pode colocar fogo numa pequena floresta e incendeia uma grande floresta. E olha só o que diz aqui em Romanos 3:13. Romanos 3:13, vamos ver lá o que diz. Romanos 3:13 diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Sabe o que é peçonha? Peçonha é veneno. Áspide é uma cobra. Então existem pessoas que elas são más, elas conseguem destruir tudo aquilo que você tem construído. Vocês que já são líderes, gente, cuidado dentro da sua célula. Se você vê pessoas tentando espirrar a peçonha, espirrar o veneno dentro dos corações dos membros da sua célula, da sua igreja, gente, vocês têm que chamar a pessoa e corrigir no amor. Fazer o sanduíche, que nem a gente fala. Mas corrigir, confrontar, em amor, mas confrontar. Porque isso, para um judeu, se o judeu via uma pessoa dessa, ele já sabia que nem salvação mais ela tinha. Para o povo de Deus, essa pessoa não tem salvação. Porque ao invés de ela juntar, ela estava espalhando. Jesus falou assim, que aquele que não ajunta, espalha. Então as pessoas que estão espalhando, estão destruindo tudo aquilo que você, com seu sacrifício, tem ajuntado ali naquele lugar. Nós temos que cuidar, queridos, cuidar com essas coisas. Salmo 140, do 1 ao 3, vamos ver o que está escrito lá. Salmo 140, do 1 ao 3. Olha só, 140. Salmo 140, do 1 ao 3. Salmo 140, do 1 ao 3. Diz assim, é uma oração de Davi: livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Veneno de víbora. Eu escutei isso
numa pregação, que a víbora ela come o seu próprio ventre, para não, o seu próprio dentro dela, onde gera, ela não gera. A víbora ela não, porque ela come o ventre. Então, veja só, a víbora é isso. Ela come onde ela vai gerar, então ela não vai gerar nunca. Peçonha. Temos que cuidar, meus irmãos, cuidar com aquilo que a gente fala, com aquilo que deixa entrar dentro da gente. Muitos, eles enfrentam muitas lutas, porque eles não cuidam da língua. Enfrentando luta à toa, entrando em situações que não é para entrar. Em confusões que não é tua, não é teu problema, aquilo deixa lá. Deixa lá o irmão lá com o outro problema dele lá, entendeu? Ele tem que resolver com Deus, ele tem que se ajoelhar aqui. Tem pessoas tomando lutas que não é sua. Entrando em fofocas e confusões que não é para você entrar. Essa mulher, ela não entrou nisso. Ela tinha um objetivo, ela diz assim, eu vou prosseguindo para o alvo. É isso que você tem que fazer, prossiga para o alvo, não entre nessas confusões. Eu tenho uma vizinha lá que é uma peçonha, a peçonha, ali a serpente está lá, em vida. Ali eu tenho um exemplo em vida. Acontece uma confusão lá no outro vizinho, que são todas pessoas endemoniadas lá, pois ela sai da casa dela e vai lá no meio da confusão, jogando mais peçonha, vira um inferno, se matam lá. O filho está nas drogas, tentamos levar para os encontros, foi em 3, 4 encontros, a pessoa não se converteu, a família está entregue nas garras de Satanás, e aquela pessoa que diz que é de Deus, frequenta uma igreja evangélica, vai lá assim, e dispara o chacoalho da serpente lá no rabo. Gente, que salvação tem uma pessoa dessa? Nunca. Deus não é injusto. Deus não é injusto. O fato de a pessoa estar numa igreja não quer dizer nada. Nada. E isso eu tenho uma prova viva, não quer dizer nada. E o marido é um banana. Então, queridos, olha aqui. Temos que ter essa consciência, a consciência aqui da mulher, a consciência dela, ela prosseguiu, diz assim, não, é shalom, Deus te abençoe, eu estou seguindo para lá e eu vou conquistar a minha vitória. E é assim que tem que ser você. É assim que tem que ser a sua casa. Assim que você tem que ensinar teus filhos. E assim que você tem que ensinar seus discípulos. Não deixe entrar em confusão à toa. Não deixe, guarde a sua casa. Guarde a sua casa, guarde a sua família, sabe? Você é aquela pessoa que tem que estar sempre com o cajado na mão, e quando vier o lobo, você, sapeca o lobo lá, entendeu? E o cajado tem aquele arquinho assim, vai lá e puxa as tuas ovelhas para cá, venha para cá, não vai pular cerca não, venha para cá, esse aqui é o lugar de você caminhar, no aprisco de Deus. O aprisco de Deus, é ali onde você vai estar guardado, onde você vai guardar os seus discípulos, sua célula, onde você vai guardar a tua casa, a tua família, é lá no aprisco de Deus. É isso que o Senhor está falando aqui nessa manhã. Amém, queridos?